do Espírito. Tá, mãe? Eu quero ler com vocês a passagem de Marcos, capítulo 5, vou ler do 21 ao 24, depois pulamos para o 35 até o 43. Amém? Deixa eu só pegar aqui. Essa passagem é uma passagem da cura da filha de Jairo, né? Então vamos lá, a Bíblia. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha a mão sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. E pulamos para o versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou na mão e disse: "Talita cumi." Isso quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por mais uma manhã de estarmos aqui na tua casa, Pai, para receber da tua palavra, Pai, para louvar o teu nome, Pai, e para sair daqui, Pai, com o coração totalmente temente a Ti, Pai, totalmente com o coração aberto para Ti, Pai. Nós nos colocamos nessa manhã, Pai, para receber da Tua palavra, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor use da minha vida como instrumento, Pai, para trazer essa palavra, Pai, para edificar famílias, Pai, para restaurar famílias que estão aqui presentes, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor tire tudo que é de mim, Pai, esvazia-se de mim, Pai, e coloque o teu Espírito, Pai, para falar com cada um aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos o nosso culto, Pai, em tuas mãos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, famílias? Então, nesse mês de julho, né, nós estamos aprendendo a viver no Espírito Santo, né? Esse é o nosso tema principal, né? E durante o mês, o pastor tem trago muitas palavras que estão nos enchendo do Espírito mesmo, né? Estamos vivendo realmente no Espírito, né? E é um desafio viver no Espírito Santo, né? Andar no Espírito. Porque todo dia nós somos tentados, né? É sempre uma briga entre a nossa mentalidade carnal e nossa mentalidade do espiritual, né? Como o pastor tem falado, nós temos que matar a nossa carne todo dia, né? O nosso maior inimigo não são os demônios, né? Mas sim a nossa própria mente, nosso próprio espírito carnal, né? O espírito do mundo, que é contra isso que nós temos que lutar todos os dias, né? Então, nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo, né? Para que ele possa nos direcionar, né? Dar o controle da nossa mente, das nossas ações, e é justamente sobre isso que Deus colocou no meu coração, né? Sobre termos essa mentalidade do Espírito Santo, amém? E aqui em Marcos, nós vimos a passagem que fala sobre Jairo, né? Que ele era chefe de uma sinagoga, e Jairo foi chamar Jesus para que ele fosse lá sarar sua filha de 12 anos. Então, nós conseguimos imaginar um desespero de um pai, né? Com uma filha de 12 anos, que está
doente à beira da morte, né? É muito ruim imaginar isso, né? A gente já fica, a nossa mente já leva a gente para um caminho ruim, né? Que não vai ter mais jeito, que não tem como a filha ter vida novamente. A gente quer entregar aquela situação, aquela circunstância diretamente para a morte, né? A gente não olha com o olhar de Cristo, né? A gente já vai para a nossa mentalidade carnal, que é olhar o quê? Olhar as circunstâncias, olhar os problemas, olhar sempre as notícias ruins, ao invés de colocar Cristo na frente, né? Mas nós vemos aqui que Jairo pensou diferente, né? Ele se jogou aos pés de Jesus, ele clamou por Jesus naquele momento. Então Jesus vai até a casa dele, né? Porém, uma multidão cerca Jesus naquele momento, né? E por que pulamos do versículo 24 direto por 35, né? Que no meio desse caminho tem mais um acontecimento, né? Que é a cura da mulher do fluxo de sangue, né? Que por 12 anos ela também tinha uma doença que ela sangrava sem parar e ela era considerada uma mulher impura, né? Porém, ela, quando ouviu falar de Jesus, ela teve fé que só de tocar a veste dele, ela seria curada, né? E essa é a mentalidade do Espírito, que mesmo com as pessoas falando ao lado dela que ela não podia chegar perto de Jesus porque ela era uma mulher impura, ela ia trazer impureza para Cristo, né? Mesmo assim, ela, contra os diagnósticos contrários, né? Pois ela já tinha passado por vários médicos, já tinha gastado muito dinheiro e nenhum conseguiu resolver o problema dela, né? Porém, ela teve fé em Jesus que ia ser curada, né? E nesse meio tempo, Jairo, a gente vê no texto que Jairo não reclamou, Jairo não murmurou, ele não achou ruim que Jesus tinha parado ali para curar aquela mulher, né? Que passava por aquela doença por 12 anos. E o legal é que eu assisti essa passagem toda no The Chosen, e eu achei muito legal que na hora que Jesus está curando a mulher, mostra um take do Jairo assim, e ele está no cantinho, do lado esperando, e ele está sorrindo. Na hora que a menina é curada, ele sorri, ele fica com um semblante de feliz de ter visto aquele milagre acontecer ali na frente dele, né? Então, nós vimos que ele não pensou em murmurar, né? Não ficou bravo que Jesus parou ali naquele momento para curar aquela mulher, né? E aí então chega a pior notícia para ele, né? Que foi o que lemos no versículo 35. Jesus ainda estava falando, quando chegam alguns dos empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina morreu, não aborreça mais o mestre. E aqui a gente vê uma mentalidade da nossa natureza, que é a mentalidade que já morreu, acabou, não incomode mais o mestre, não precisa incomodar mais Jesus, ela já morreu, já foi. Essa é a mentalidade da nossa carne, é a lógica humana, né? É aquilo que a gente está vendo, não aquilo que a gente crê, né? Aquilo que a gente vê e já parte para a desistência. Mas qual foi a resposta de Jesus logo em seguida? Não tenha medo, tenha fé. Essa é a mentalidade de Cristo para a nossa vida. Essa é a mentalidade do Espírito para a nossa vida. Que nós não venhamos a ter medo diante das circunstâncias, diante da tempestade, mas que a gente tenha fé para que a gente possa ultrapassar isso, né? E talvez aquilo que você acha que já morreu, que não tem mais solução, né? Que aos olhos humanos é impossível. Jesus te fala nessa manhã para você não ter medo, para você ter fé nele. Porque ele é capaz de restaurar a sua família, ele é capaz de restaurar seu relacionamento com ele, ele é capaz de salvar a sua vida, te livrar de vícios, independente do que você esteja passando. Cristo tem poder para tirar isso da sua vida e fazer você viver uma vida plena diante dele. Amém? E aí eu quero ler com vocês passagem de Romanos, vou ler o capítulo 8, dos 5 ao 6, vou continuar na NTLH. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito.
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém? Então aqui Romanos nos mostra, né, a consequência de termos uma mente controlada pela natureza humana, né, que é realmente isso, olhar para as circunstâncias ruins, só ver o que é humanamente possível, né, não olhar para o alto, deixar que o medo tome conta, se conforma em viver com a morte, né, não a morte morrida, né, como minha mãe falava, morrer de morte morrida, mas é a morte espiritual, né. Hoje em dia a gente vê pessoas cada dia mais frias, pessoas que não têm um amor ao próximo, né? A morte emocional, né? Que a gente hoje em dia está muito normal, né? Que é pessoas mais doentes emocionalmente, né? Depressão, ansiedade, crise, pânico, tudo isso. E a morte no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, né? Às vezes a gente enxerga a nossa família como não tem mais jeito, vai ser isso aí pro resto da vida. Mas não, né? Cristo tem uma restauração para a nossa família, né? E a mente controlada pelo Espírito de Deus é que vai trazer a paz que excede em todo entendimento, né? A gente vive alegre, a gente vive feliz em meio às tempestades, às notícias ruins, às notícias que não nos traz paz. Mesmo assim, a gente recebendo tudo isso, a gente consegue ter a paz que excede em todo entendimento. A gente consegue viver com alegria, a gente consegue encarar os problemas com a mente tranquila e em paz. Porque é Cristo que vai estar agindo na nossa vida, é o Espírito de Deus que vai estar controlando nossa mente. Então a gente consegue pensar de uma forma diferente, né? Não pensar na morte, mas sim pensar na vida, pensar naquilo que pode ser restaurado na nossa vida. Amém? E cremos que é Ele que vai estar conduzindo nossos caminhos, né? E tudo vai bem, porque é Ele que vai estar conosco, é o Espírito de Deus que vai estar conduzindo a nossa vida. E voltando para o texto aqui, Jesus chega até a casa de Jairo, né? E quando chega lá, acontece aquele alvoroço, uma gritaria, todo mundo chorando. E nesse momento vemos mais uma vez, né, que era um espírito de morte que estava dentro daquela casa. As pessoas até riam de Jesus, né, quando Jesus disse que a menina só dormia, mas Jesus não recua naquele momento, né? Ele expulsa todo mundo dentro daquela casa, ele repreende as pessoas que estavam com aquele espírito de morte, tira todo mundo de lá, né? E isso nos mostra, né, que Jesus, ele não vai agir na bagunça, ele não vai agir no barulho, né? Às vezes o desespero toma conta, às vezes o medo toma conta, a ansiedade toma conta, né? Mas Deus quer que a gente se acalme, Deus quer que a gente descanse nele, para que ele possa agir na nossa vida. E é isso que o texto mostra, que aquele monte de barulho, aquelas pessoas gritando, aquele desespero de todo mundo, não ia permitir que Jesus fizesse um milagre dentro daquela casa. Então Jesus precisou tirar todo mundo de dentro daquela casa para que ele pudesse operar um milagre dentro daquela família. Então é isso que Cristo quer falar para a gente hoje, nessa manhã. Que ele quer que você descanse nele, ele quer que você se acalme nele, para que ele possa operar na sua vida, para que ele possa operar na sua família, amém? E logo depois que Jesus expulsa todo mundo ali, né, fica só Pedro, Tiago, e os irmãos Tiago e João, e os pais da menina, né, e ele vai até o quarto onde a menina estava, e pega na mão da menina e diz, levante-se. E nessa hora a menina levanta e começa a andar. Ou seja, nós vimos aqui nesse texto que Jairo passou por todas aquelas situações, né, por a multidão estar apertando Jesus ali no caminho, a cura da mulher do fluxo de sangue, os empregados com as notícias ruins, a confusão que estava dentro daquela casa. Mas, com tudo isso, ele não tirou os olhos de Cristo. Ele manteve os olhos em Cristo. E ele viveu o milagre, porque ele continuou olhando para Cristo. Independente do que estava acontecendo do lado, independente dos empregados estar falando que já morreu, independente daquela gritaria, daquele caos dentro da casa, ele continuou olhando para Jesus. E o mais legal,
ele se alegrou quando ele viu Jesus curando uma outra pessoa, um próximo. Ele se alegrou naquele momento. E aí eu quero ler com vocês 1 Coríntios, vamos ler do capítulo 2, do 10 ao 16. Amém. Nezinho, vou acompanhar aí contigo agora. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Nessa passagem de Coríntios, Paulo está escrevendo justamente para a igreja de Coríntios, né? E aqui ele fala sobre a sabedoria de Deus. E fica claro que as profundezas de Deus não tem como ser entendida por uma mente natural, uma mente humana, né? E só o Espírito pode trazer a revelação das profundezas de Deus. E nós recebemos esse Espírito Santo para que possamos entender tudo o que Deus tem para a nossa vida. Tanto que ele ainda fala, quando formos ensinar, dar conselhos, deve ser pelo Espírito de Deus. E nós vemos aqui no texto de Marcos que os empregados e as pessoas que estavam gritando e chorando, o que eles fizeram, né? Eles decretaram a morte na vida daquela menina. Eles zombaram de Jesus na hora que Jesus falou que ela só estava dormindo. Para eles, era impossível ela estar somente dormindo. Para Jesus, ela estava somente dormindo. E que nós venhamos ter a mente do Espírito para conseguir aconselhar um irmão que está ao seu lado, um irmão que está aqui em comunhão contigo na igreja, né, para ajudar esse irmão, para lidar no dia a dia com a nossa família, né? Nós sabemos, né, que nenhuma família é perfeita, né? Nós vivemos buscando Cristo justamente por isso, porque nós queremos a perfeição de Cristo na nossa vida. Nós nunca vamos ser perfeitos, porque nossa natureza humana não permite isso pra gente. Porque, infelizmente, ainda a gente vai continuar falhando, a gente vai continuar errando, mas nós temos que continuar olhando para Cristo, porque é nele que a gente vai ser aperfeiçoado, é nele que a gente vai viver uma vida plena, né? E sabemos dessas dificuldades familiares, dos problemas familiares que a gente passa, não tem como nós fugirmos disso, né? Mas precisamos parar e olhar para Cristo e deixar que o Espírito Santo controle nossa mente nesse momento, né? No momento de raiva, no momento de rancor, de ansiedade, de ficar bravo com a esposa, com os filhos. Nós temos que deixar a nossa mente controlada pelo Espírito, que ele vai nos conduzir da melhor forma. E no final, e isso é loucura para nossa mente humana, né? A gente olha para esses ensinamentos de Paulo e para a gente, para nossa mente é loucura, né? Para a gente não tem como isso funcionar, como isso funciona, né? Justamente por isso que a gente tem que manter buscando a Cristo, entregando tudo a Ele, para que Ele faça tudo na nossa vida, amém? E no final, Paulo deixa claro que nós mesmos não conhecemos a mente do Senhor, mas Cristo que está em nós,
A mente de Cristo que está em nós é o Espírito que vai te trazer revelações, sonhos, palavras. E como nós vamos ter essa mente de Cristo, né? Cristo, ele revela muito em sonhos para minha esposa, né? Minha esposa é uma mulher que sonha bastante. E eu creio que Deus usa muito a vida dela por conta desses sonhos, né? No início da Ohana ali, ela teve um sonho junto com a pastora, onde elas estavam num lago ali, com vários peixes assim, e isso trouxe à memória a passagem de Pedro, né? Que quando Pedro está lá tentando pescar, e Jesus não consegue pescar nada, mas quando Jesus chega, ele joga a rede e pesca um monte de peixe ali naquele momento. E quando demos início à Ohana, quando iniciamos a Ohana, Deus deu esse sonho como direcionamento para a Rafa passar para os pastores ali, né, junto com o nosso time, a Grazi, o Duda, o Nelson, a Cissa, que não estão aqui presentes hoje, mas são pessoas que Deus usou muito da vida, tanto da Rafa quanto deles, para o nome da Ohana, usou a vida do Duda para dar o nome da Ohana. Então, quando a gente dá liberdade para o Espírito, ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar o caminho certo, né? E hoje estamos aí com 4 anos de Ohana, caminhando muito bem, caminhando com grandes pessoas que estão fazendo parte desse ministério, toda a liderança da Ohana, todo mundo. E isso é um direcionamento diretamente do Espírito para a vida dos pastores, para a vida de todos que estão aqui nesse momento, né? Toda a liderança, toda a diretoria, todo mundo. É Deus que direciona a Ohana, né? É o Espírito que direciona a Ohana. Por isso que Deus tem crescido essa família, né? E como vamos ter essa mente de Cristo, né? Primeiro, isso só é possível porque, primeiro, recebemos o Espírito Santo, né? Lemos em 1 Coríntios 12:2, não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Sem o Espírito habitando em nós, nós não temos acesso a essa mentalidade. Então, temos que dar liberdade para o Espírito, para que nossa mente possa se renovar. E é o que fala em 2 Romanos 12:2. Se eu vou ler na RA, tá, Renezinho? Romanos 12:2. A RA. E não vos conformei com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa mudança de mente, ela não vai ser um estralar de dedos, né? Ela não vai ser do dia para a noite. Primeiro, a gente já recebeu esse Espírito. É graça, Deus já nos deu esse presente. E requer que a gente venhamos a nos transformar, né? A trocar esses pensamentos ruins, trocar essa mente ruim, essa mente que vai nos levar para a morte, para os pensamentos novos, né? Que é baseado no Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, né? E esse é um processo contínuo na nossa vida, né? Por isso que a gente busca todos os dias a Deus, por isso que devemos buscar todos os dias a Deus. A passagem fala que, em primeiro lugar, colocar o reino de Deus. Então, justamente, isso que nós vamos colocar na nossa vida, para que a gente possa ter essa mente transformada, ter essa renovação da nossa mente, para que nós possamos ter essa mente de Cristo, né? E terceiro, devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. Aí eu vou ler Filipenses 2, dos 5 ao 8. Vou ler na RA mesmo, tá? Não precisa mudar, não. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Algumas outras versões vão dizer pensamentos também. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, devemos ter também esse padrão de caráter de Cristo, né? De sermos humildes, né? Aqui nós vemos que Deus é humilde, Jesus não quis ser Deus. Jesus sabia o que ele era em Cristo, em Deus. Então, devemos ter esse mesmo caráter de Cristo, né? De ser humilde, de renunciar aos nossos desejos da carne, às nossas vontades da carne, ser um bom servo, assim como Cristo foi, né? Marcos 10:45 fala que Cristo não veio para ser servido, mas sim para servir, né? E ser obediente a Deus. Ter a mente de Cristo é imitar essa disposição que ele tem e colocar a vida do próximo diante da vida dele. Assim como Jairo fez naquele momento em que Jesus para curar aquela mulher. Ele tem compaixão por aquela mulher, ele contempla o que Jesus fez ali naquele momento. Porque ele estava olhando para Cristo, ele teve a mesma mente de Cristo naquele momento, né? E o mais importante, que é termos a palavra de Deus habitando no nosso dia a dia. Colossenses 3:16 fala: a palavra de Cristo habita em vós ricamente. Então, nós somos alimentados por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente vê. E dependendo do que a gente está sendo alimentado, é o que a nossa mente vai transmitir, é o que a nossa mente vai passar, né? Se a gente for se alimentar somente das coisas ruins, somente da nossa mentalidade humana, do que o mundo vive, nós, consequentemente, iremos viver essas coisas, né? Mas se nós se alimentarmos da palavra de Deus, teremos vida, teremos paz e tudo vai se tornar mais tranquilo, né? Hebreus 4:12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela vai te trazer vida e ela vai ser eficaz para a sua vida, ela vai ser eficaz para a sua família, para o seu dia a dia, né? E também temos a oração diária como estilo de vida, né? Como uma disciplina diária, né? Colocar diante de Deus as nossas aflições, os nossos medos, entregar tudo na mão de Deus, crendo que Ele sempre fará o melhor, né? E sobre a oração, a gente aqui na Ohana, a gente tem a oração da manhã todos os dias, né? Então, todo dia tem alguém aqui em cima, aqui na igreja para orar, das 6h30 às 7h30, né? Só que eu fiquei bastante tempo sem vir nessa oração, né? O meu dia é de terça-feira, né? E depois que a Ana nasceu, eu acabei ficando, como a gente fica se organizando, né? Para vida com a filha nova e tal, a gente tem que organizar toda a nossa rotina, né? E eu não estava conseguindo vir. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses, né? Sem vir, mais ou menos isso. E isso virou um costume, né? Porque antes eu estava aqui toda terça-feira, mas depois que eu parei de vir, aí parei de vir um mês, aí conseguia vir quebrado um dia, tal, e aí foi deixando. Quando eu vi, 6 meses sem vir na oração da manhã, né? E aí nesse mês de julho eu falei, não, eu tenho que voltar para a oração da manhã, eu vou voltar para a oração da manhã. E meu Deus, quando eu voltei para a oração da manhã, que eu vim aqui que eu vim aqui na Ohana orar de manhãzinha, o Espírito toma conta da nossa vida. Chorei aqui igual criança, porque quase 1 hora chorando aqui igual criança, e a gente ora, entrega a vida, entrega o povo da Ohana nas mãos de Deus, a gente entrega tudo nas mãos de Deus, porque primeiramente, né, a gente temos que parar ali aquele momento, conversar com Deus. Ó Deus, te entrego minha vida, te entrego meu dia. Não que a gente vai estar todo dia aqui de manhã orando, mas é maravilhoso. Eu até falei para os meus amigos paulistas ali, que a gente tem um grupo dos paulistas, e falei, se vocês conseguirem vir, vem, é bom orar em casa, é muito bom orar em casa, a gente tem que ter essa rotina diária de orar em casa, mas você está aqui no altar de Deus, aqui, colocar diante dele, é diferente, a presença de Deus é muito diferente. Então, quis trazer esse testemunho, nem tinha colocado aqui, mas é um testemunho que nos encoraja a realmente parar um momento e orar para Deus, entregar para Deus, né? Porque se a gente for deixar
não, mas depois vamos resolver esse probleminha aqui primeiro. A rotina toma conta da nossa vida e a gente não consegue parar para conversar com Deus. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que a gente consiga parar um momento, orar, acordar cedo ali. Acordamos cedo, a primeira coisa é parar e conversar com Deus. Seja 10 minutos, seja 30 minutos, independente do tempo. Entrega a vida para Deus ali, entrega seu dia para Deus, que eu tenho certeza que através da oração da manhã aqui, muitos testemunhos já foram feitos, né? A gente tem a caixinha de oração que a gente ora toda manhã por os pedidos que estão ali dentro. E quantos pedidos ali já foram testemunhados, quantas coisas boas já aconteceram, justamente porque a gente, em primeiro lugar, entrega tudo na mão de Deus. Toda a decisão da Ohana, toda a decisão desse ministério é entregada a Deus para que Ele faça a obra dele. A gente estamos aqui somente como servos, amém? E claro, né? Sempre render graças e louvores a Deus. Porque é Ele que faz nós vivermos a vida com esperança, não nas coisas da terra, mas sim na vida eterna com Jesus Cristo. Então, temos que louvar, adorar, ser grato a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, né? Nós não temos noção, né? Mas tudo já está preparado por Ele. A gente acha que nós vamos conseguir descobrir qual é o próximo passo, o que vai ser do futuro, mas nossa mente humana, nossa lógica humana não consegue decifrar tudo isso. Às vezes, e por isso que a gente não entende as coisas de Deus. Às vezes acontece alguma coisa que você não entende. Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? E mesmo você não tendo resposta, depois, lá na frente, você vai entender por que aconteceu. Cristo vai te revelar. O Espírito de Deus vai te revelar o porquê aconteceu aquilo. Por que foi daquela maneira, entendeu? Então, devemos sempre render graças a Ele, né? Não somente no dia de culto, aqui quando tá cantando em casa, bota o louvor lá no último, o vizinho pode ficar um pouquinho bravo, mas, ó Deus, estou aqui louvando, estou agradecendo a Deus aqui. Se quiser agradecer aí do lado também, pode agradecer. E justamente isso que faz a nossa mente mudar também, né? Quando a gente começa a louvar a Deus, quando a gente entrega nosso louvor a Deus, Deus se alegra nesse momento, né? E não deixar que nossa mente carnal queira descobrir o que Deus vai fazer, né? Se querer colocar acima de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, por isso que a gente vai sempre render graças a Deus, amém? Então, só para ficar mais claro, sobre ter essa mentalidade do Espírito, né? Que é uma trajetória, né? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas é uma trajetória que a gente tem que se manter firme nessa trajetória, né? Então a gente já recebeu o Espírito de Deus, que isso é a graça de Deus, né? Favor imerecido. Nós não merecíamos esse Espírito, nós não merecíamos ter essa vida com Cristo, né? Mas Ele entregou a sua vida por nós, né? E nós devemos sempre renovar continuamente nossos pensamentos, né? Através da Bíblia, através da palavra, imitar ativamente o caráter de Cristo e alimentar a nossa mente sempre com a palavra de Deus. E por último, contemplar a Cristo. E agora eu trouxe meio que uma dinâmica aqui, mas vocês com vocês mesmos. Eu quero que vocês reflitam e perguntem a si mesmo, né? Quais são as mentalidades que hoje estão tomando conta da sua mente nesses dias, né? E independente das circunstâncias, né? Quando alguém te ofende ou fala mal de você, né? Qual é nosso primeiro pensamento, né? É evitar, é guardar a mágoa dessa pessoa, é cortar a relação, né? É ficar com aquele espírito de vingança, querendo vingança pela pessoa, né? Mas o que a mente espiritual quer que a gente viva, né? Nossa mente do espírito. A gente quer que a gente perdoe essas pessoas, que a gente pare e ore por essas pessoas, que a gente busque uma reconciliação. Não que você vai viver o resto da vida junto com uma pessoa que por um acaso te maltratou, te fez mal,
deu um golpe, sei lá. Não que a gente vai continuar vivendo diariamente com essa pessoa, mas como o pastor fala, que quando você perdoa, você perde no ar. Então aquilo já passou, né? E a palavra de Deus fala em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que perseguem. E Colossenses 3,13 fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, Cristo fala que, independente do que a pessoa fez para a tua vida, independente do mal que foi causado para a sua vida, Deus quer que você perdoe essa pessoa, porque você vai ter vida, você vai conseguir caminhar para frente. Quando a gente fica com uma mente natural, ela nos puxa para baixo, ela faz a gente viver com rancor, faz a gente viver com espírito de vingança, mas não é isso que Deus quer para a gente. Cristo quer que a gente tenha uma mente espiritual, né? E também quando alguém está com uma dificuldade financeira, algum familiar, algum irmão que por acaso está passando por algum problema, está passando por alguma dificuldade, e o que a nossa mente natural pensa? Será que ela pensa, aí não é problema meu, isso aí não é meu, né? Isso é problema dele, ele que se resolva, já trata a pessoa com indiferença, já julga essa pessoa, provavelmente deve ter feito coisa errada, por isso que está passando por isso tudo. Ou temos a mente do Espírito, que é ter uma compaixão prática, se colocar à disposição de ajudar esse próximo, mesmo que isso custe algo, financeiro, o seu tempo, né? Que hoje o tempo é o mais valioso que a gente tem na nossa vida, e a gente perde não dedica esse tempo para essa pessoa, né? Será que a gente está com essa mente natural ou será que a gente está com essa mente do Espírito, que é ter essa compaixão prática, né? E hoje em dia, né? Até as redes sociais, né? A gente tem o tal do vício ali de ficar passando feed o dia inteiro. E o que a mente natural, a gente vendo tudo isso, passando por tudo isso, o que nossa mente natural nos traz, né? Ela vai trazer a ansiedade, né? Ela vai trazer a sensação de inferioridade e a necessidade de aparecer bem, né? A gente vê aquelas pessoas na internet ali com um monte de seguidores, influencer, um monte de marca patrocinando, e a gente vendo tudo isso, a nossa mente acaba nos trazendo, podia ser eu, né? Podia estar recebendo dessa marca aí também, podia estar ganhando o mesmo dinheiro que essa pessoa está ganhando aí com isso, né? Mas a nossa mente espiritual, ela quer que a gente entenda que a gente tem uma identidade fundamentada em Cristo, e não na aprovação de homens, né? Gálatas 1:10 fala: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Então aqui nós temos que entender, né, quando a gente começa a ter esse sentimento, quando a gente está olhando alguma coisa, procurando alguma coisa, que nós temos a identidade em Cristo. E Cristo não quer saber se você tem milhares de seguidores, não quer saber se você tem a conta cheia, não quer saber. Cristo quer saber da sua vida, quer saber do seu coração sedento a Ele, quer saber da sua mente, do seu corpo todo para Ele, porque é Ele que vai fazer a obra na tua vida. Amém? Então que a gente reflita sobre isso, né? Reflita sobre nós termos essa mente transformada por Cristo, né? Porque infelizmente nós paramos para pensar só coisas ruins, né? Mas Cristo tem a boa notícia, né? A palavra de Deus é a boa notícia para nós, né? E nós não estamos livres de viver esses pensamentos, de viver as situações que às vezes a gente se exalte, que às vezes a nossa mente toma conta, mas é nesse momento que a gente precisa tomar um cuidado e não deixar que a nossa emoção, a decisão da nossa mente, a gente precisa parar
e passar pelo filtro da cruz, né? Deixar a nossa mente, tudo aquilo que passa na nossa mente, passar pelo filtro da cruz. Isso é bom? Não, então tira. Isso é ruim? Tira. Se isso é bom, não, então vamos nesse caminho aqui. Mas isso não é nossa mentalidade humana. Isso é o Espírito de Deus que vai revelar no seu coração e na sua mente. Amém? E quando passamos por esse filtro da cruz, é que nós nos transformamos e nós nos tornamos semelhante a Cristo. Amém? E então, essa palavra é bem breve, e assim como Jairo, que buscou a Cristo, né? Parou ali naquele momento, independente do tanto de pessoa que tinha ao redor de Cristo, né? A gente, como eu falei, eu vi o vídeo lá do The Chosen, assisti a passagem, e era realmente uma multidão. E mesmo dependente dessa circunstância, mesmo ele continuou olhando para Cristo, né? Então, que nós nessa manhã nós não nos deixe levar pela nossa mentalidade natural, né? Mas que a gente tenha essa mente controlada pelo Espírito de Deus, para que a gente possa reinar aqui na terra e viver uma vida abundante, uma vida eterna com Ele. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É Ele que vai revelar o propósito que nós vamos seguir na nossa vida, né? E Cristo morreu por nós, então eu creio que nós vamos viver a vida eterna com Ele. Ele nos deu esse Espírito de presente, então a gente vai viver esse Espírito na nossa vida, amém? Então eu quero pedir para vocês se colocarem de pé, nós vamos orar nesse momento, entregar a Deus essa palavra, convidar o time de louvor. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque em espírito de oração nesse momento. Deus quer falar com você nessa manhã. Deus quer te trazer essa palavra, não somente para ser mais um culto, não somente para a gente pegar essa palavra aqui e sair daqui e viver algo diferente. Não, Deus quer que você viva essa palavra, que você viva com o Espírito Santo na sua vida, que você viva todas as promessas de Deus na sua vida. Deus tem o melhor para ti. Deus vai trazer a restauração para sua família. Deus vai trazer a cura. Tudo aquilo que Deus tem de propósito para sua vida, pode ter certeza que Ele vai se concretizar. Amém? Feche seus olhos, vamos nos colocar